Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos ao vivo agora no YouTube. Quem estiver entrando na transmissão, por favor, me avise como é que está o som. Oi, pessoal do Instagram, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Eu vou estar com um outro celular aqui para ir acompanhando as perguntas e já pegando as perguntas que nós marcamos de ontem, que eu já recebi, certo? Tudo bem? Tudo bom? Que bom que tem gente entrando na nossa live. Vamos esperar alguns minutos, um minutinho só. Enquanto isso, eu já vou me preparando e já conversando. Eu tô, para você entender, você que está no Instagram está me vendo, eu estou olhando para a câmera daqui e um pouquinho para a câmera do YouTube. Então, eu vou olhar para as duas, vou tentar até posicionar, mas acho que é mais fácil manter dessa forma. Eu vou tentar... eu vou conversar com Instagram e YouTube. Tá? Até vou melhorar a câmera aqui. Eu já consigo fazer. Olha a gambiarra que eu estou fazendo. Vou até tirar uma foto e botar para vocês verem o que é que a gente está fazendo. Mas basicamente é o seguinte. Opa! Arrisquei aqui. Voltei. Pronto. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Ah, não. Agora está mais simples. Pronto. Vou olhar bem aqui. Tirar a parte técnica. Às vezes é... Pronto. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Aqui. Aqui. Okidoki. Ok. Pronto. Aqui. Vou até fazer... pronto. Aqui já melhorou. Estou só ajustando aqui. Deixa eu só ajustar. Ok. Vamos ver. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá. Perfeito. Tudo bom? Tudo bem. Gente, é o seguinte. Vamos fazer por aqui. Certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro, muito obrigado. Bem-vindos a essa super live, Quero Ser Book 2018, número 1. Vamos fazer mais de uma live. Tudo bem, João? Maravilha. Vamos fazer mais de uma live. Estou transmitindo também ao vivo para o YouTube, certo? Vou tentar posicionar um pouquinho melhor a câmera que eu tô... vamos favorecer aqui. Peraí, pronto. Agora melhorou. Opa! Depois eu edito. Vamos posicionar um pouco melhor. Fica melhor. Tá. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, perfeito. Desculpa que era um pouco dificuldade técnica, mas a gente se vira. Só um pouquinho aqui. Pronto. Pronto. Acho que assim a gente consegue. Perfeito. O importante é a informação, né, gente? Pronto. Deixa eu agora dar. Então, o que eu queria responder para vocês nessa live de hoje? Primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Acabei passando um pouquinho do horário, me perdoem. Tá? Mandei o convite para todas as pessoas interessadas no treinamento Quero Ser Buco, que é um curso preparatório para você que quer ser cirurgião bucomaxilofacial completo. Ou seja, não é somente passar numa prova, mas para que você se transforme a partir de hoje com a sua mentalidade para se buscar e atingir o sonho de ser cirurgião bucomaxilofacial através de estudos direcionados e preparação para
passar por períodos de seleção. Dentro do treinamento Quero Ser Buco, só um resumo, eu me preocupo nesses aspectos que eu conversei com vocês e também no pós-residência, ou seja, depois que você concluir a sua residência ou especialização, como é que você pode atuar em ambiente hospitalar, em consultório, em parceria com profissionais da saúde, da área da medicina, de outras áreas da saúde, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, e também com colegas dentistas, de uma forma bem integrada que propicie para quem concluir a formação em cirurgia bucomaxilofacial, progrida, vai para frente. Não somente faça uma especialização e depois não tenha como aproveitar esse empenho, esse esforço durante alguns anos para poder trabalhar. Então, essa é a minha carreira. Já tenho 22 anos de formado, 18 como especialista em cirurgia bucomaxilofacial, e é isso que eu queria passar para vocês do Instagram e do YouTube, tá bom? Então, vamos começar a responder as perguntas da live que nos mandaram. A primeira pergunta. Não sei exatamente a minha dúvida sobre cirurgia bucomaxilofacial. O Nando Siqueira mandou. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Só para confirmar, todo mundo certo. Maravilha. Então, só verificando aqui. Tá. O Nando me mandou uma pergunta perguntando qual é que não seria exatamente sobre bucomaxilo, sobre seleção. É possível passar estudando em casa? Que conselhos o senhor daria para quem vai estudar sozinho? Número 1, o meu primeiro conselho, organize-se, estabeleça uma rotina de estudos diária, de pelo menos 1 a 2 horas diária, desde o início do momento em que você se deu conta que quer ser cirurgião bucomaxilofacial. Se você pensa em ser cirurgião bucomaxilofacial e não tem uma rotina diária de estudos, você precisa começar por essa etapa, vem mais para trás. Segunda coisa, é possível você se organizar sabendo o prazo que você tem para fazer a sua prova de seleção. É importante você estudar sozinho, mas também você pode estudar em grupo. Mas o principal, tenha uma rotina, estabeleça os assuntos, verifique quais são os assuntos que vão ser solicitados em provas. Essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar também no Quero Ser Buco 2018. Procure estudar cada assunto separadamente por tópicos. Se você tem bastante tempo, ou seja, está no meio da faculdade, estude por tópicos, separe os livros que você pretende estudar, mas separe os assuntos, estude os assuntos, anote os assuntos que você já estudou, que você está estudando e que você vai estudar. Uma ferramenta que é útil para ajudar nisso se chama Trello, em que você pode distribuir os assuntos por prioridade para estudar, estudos em andamento e estudos concluídos, para você não repetir estudos desnecessariamente. Outra coisa que vai ajudar bastante para você estudar sozinho é elencar quais locais você pretende fazer seleção para a sua residência ou especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Tem editais disponíveis na internet. Nós, no banco de dados do QSB, nós temos todos os editais que são disponibilizados pela internet disponíveis para você estudar, baixar, fazer um download. E uma das atividades que nós vamos fazer durante esse ano vai ser prova comentada, ou seja, vou pegar uma prova de cada região do país e vou elencar, fazer um levantamento de todos os assuntos solicitados na prova, mostrar quantas questões tem de cada assunto, para você, quando pensar em escolher algum lugar ou alguma região do país para fazer a sua seleção, ter uma ideia de como cada programa solicita nas seleções por editais e por provas de seleção para residência, quais são os assuntos mais solicitados, questões mais comuns. Então, essa é uma das atividades que eu pretendo fazer. Se vocês tiverem alguma outra ideia, alguma outra dúvida, me mandem por mensagem direta que a gente já inclui e deixa na nossa rotina de trabalho. A ideia dessa minha atividade do Quero Ser Buco é uma atividade interativa, ou seja, eu tenho as minhas ideias do que eu sentia necessidade quando eu era estudante, quando eu queria ser buco, mas importante é hoje o que você como candidato, candidata a ser cirurgião bucomaxilofacial, tem em mente e que quer tirar dúvidas aqui com a gente. Eu tenho mais professores que atuam junto conosco e eles também ajudam dando ideias e sugestões, tá bem? Vamos lá para a próxima dúvida. Lógico, e para você que quer estudar sozinho, você que quer estudar sozinha,
você pode entrar no canal nosso do YouTube, na fanpage, mandar algum questionamento que a gente procura gravar conteúdos regulares para quem se interessa em ser cirurgião bucomaxilofacial. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. 2 perguntas. Tá? Então, o Kaique do Instagram me mandou uma pergunta que é o seguinte: depois de formado, é possível continuar trabalhando em hospitais no atendimento de trauma? É uma boa pergunta. Segunda pergunta: como se encontra o mercado de trabalho atualmente para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Será que o retorno financeiro é proporcional à responsabilidade e complexidade de trabalho desses especialistas? Ele pergunta isso pelo fato de que a remuneração oferecidas para esses profissionais em vários concursos públicos são muito baixas. Bom, vamos responder por partes. Primeira pergunta: é possível, depois de formado, continuar trabalhando em serviços de trauma, no atendimento de trauma? O estágio de estudantes em hospitais de atendimento de emergência e trauma é possível e é viável e é desejável para vários serviços. O que acontece é o seguinte: depois de formado pela legislação atual do Brasil, existe um risco grande de que quem realiza um estágio estando formado possa reclamar judicialmente vínculo empregatício. Então, muitos serviços não permitem que pessoas façam estágios regulares depois de formado por causa dessa dificuldade. Mas existem alguns programas de residência. Eu conheci um preceptor da Bahia que tem um programa que é como uma imersão, por exemplo, acho que é uma semana, seja residente por uma semana ou por um dia. Então, o que eu faço? O profissional formado, ou recém-formado, que deseja fazer cirurgia bucomaxilofacial ou seleção naquele serviço, passa uma semana junto com os residentes. E aí tem uma vivência de como é que é o ambiente, como é que são os plantões, como é que é a avaliação e atendimento dos pacientes, como é que é o sistema de atendimento, exatamente, doutor Roberto Azevedo. Então, eu acho esse um programa muito legal e já dá uma ideia de como é que é ser cirurgião bucomaxilofacial. Outras opções tem em outros lugares do Brasil, no regime de internato. Aqui no Rio Grande do Sul tem um nome para isso que chama internato, que pode ser para recém-formados. Tem outros programas de estágio supervisionado optativo ou facultativo, mas majoritariamente o estágio que você vai conseguir fazer em hospitais de emergência e trauma é quando estiver estudando. Depois de formado é um pouco mais difícil. Você pode acompanhar informalmente professores que fazem plantão como concursados em hospitais de trauma. Isso também é possível. Mas isso vai ser num regime informal, que vai depender do seu contato pessoal com esse profissional. Então, em resumo, é isso. Tá? Vamos lá. Segunda pergunta: como está o mercado de trabalho para o cirurgião bucomaxilofacial? Bom, nós temos uma grande quantidade de pacientes que necessitam atendimento na área de cirurgia bucomaxilofacial. E, para mim, o pulo do gato não é você se posicionar futuramente como cirurgião bucomaxilofacial para fazer o que todos fazem. Lógico, isso é obrigação, mas fazer cirurgia bucomaxilofacial e ter excelência no que faz vai ajudar você a se posicionar junto aos seus colegas e junto às pessoas leigas, ou seja, os pacientes. Então, quanto melhor você realizar o seu trabalho, melhor você vai ser remunerado. A remuneração fixa, por exemplo, num concurso ou num emprego, varia muito de estado para estado, mas em suma, acho que o principal é você ter uma noção de que deixa eu só ver a pergunta aqui, a sua capacitação como cirurgião bucomaxilofacial, ela vai garantir com que você seja procurado quando alguém quiser resolver questões tecnicamente mais complicadas dentro da odontologia. E para mim, o pulo do gato é ter excelentes parcerias na medicina. Por quê? Procure fazer parcerias com profissionais que não façam o que você faz. Em resumo, o médico que necessita um referenciamento ou um trabalho conjunto junto com a área de cirurgia bucomaxilofacial nunca vai fazer cirurgias maxilofaciais. E essas são boas parcerias.
Exemplo de boas parcerias da medicina com a bucomaxilo: otorrino, reumatologia, geriatria, para fazer atendimento cirúrgico, recuperação de dentes perdidos com implantes, atendimento de odontologia hospitalar, onde não tiver um especialista em odonto hospitalar, o bucomaxilo pode fazer esse atendimento, pode fazer parceria com um profissional que tem um direcionamento para odontologia hospitalar, e podem trabalhar em equipe, em grupo. Aí o profissional de odonto hospitalar, quando precisar fazer uma internação, chama o cirurgião bucomaxilofacial. Quando precisar fazer uma cirurgia mais complexa, chama o buco. Então, essas parcerias podem ser alinhadas bastando você estar seguro quanto ao a sua capacidade profissional. E como é que você adquire isso? Fazendo uma boa formação, estudando muito antes, fazendo estágios durante a faculdade e fazendo a escolha por um bom curso. Um detalhe interessante, até que eu estava vendo na última revista, falando sobre um bom curso, né? Estava vendo na revista aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo, uma reportagem que eu achei bem interessante, que é um programa que estimula o quê? Até quero comentar com você que vai fazer seleção. Procure buscar algum programa de residência que tenha, o preceptor tenha vinculação com essa entidade, o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Então, existe um programa que vai permitir, está sendo formatado, tá? Um programa dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, onde quem fizer residência em programas cujos coordenadores sejam membros do colégio, vai poder fazer uma rotação, que é o quê? Você faz residência, por exemplo, aqui na minha cidade, em Porto Alegre, você quer fazer uma rotação num outro programa de residência que ofereça experiência em outras áreas de cirurgia que não são tão desenvolvidas aqui nessa cidade. Você quer fazer uma rotação, fazer uma parte da residência em São Paulo, ou em alguma região do Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, em Recife, em vários programas de residência de excelente qualidade. Você pode fazer através desse programa de rotação do colégio. Em 2018 já vamos ter mais programas cadastrados. Então essa também é uma oportunidade de você estar atualizado com isso, é você se inscrevendo, buscando acompanhar atividades, por exemplo, no Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Do Kaique foi essa. Agora vamos às perguntas da Eberly. A Eberly tem interesse em fazer cirurgia bucomaxilofacial. Ela fez algumas perguntas. Uma ótima pergunta aqui é: quais os melhores hospitais para fazer a residência? Essa é uma pergunta mais complexa, tá? Mas para responder isso eu vou apresentá-la por partes. Primeira parte: quando você quer saber qual é o melhor hospital para fazer residência, isso quer dizer que você quer fazer residência, ou seja, um programa de 3 anos, num hospital em que você vai ter uma vivência aprofundada na área de cirurgia bucomaxilofacial. Para você selecionar um programa de residência, eu dei uma dica, até para os alunos do QSB, e eu quero abrir para vocês. Uma boa forma de descobrir como é que se escolhe um bom programa de residência é pegar a lista dos programas de residência que tem disponível na internet, no Conselho Federal de Odontologia, olhar o nome do coordenador e digitar o nome desse coordenador na pesquisa do Google do currículo Lattes. Aí você achando o currículo Lattes, que é uma base de currículos do Ministério da Educação, vai aparecer toda a linha de pesquisa e publicações desse coordenador. Esse coordenador, tendo uma linha de publicações em assuntos de em relevância em cirurgia bucomaxilofacial, pode ser um indicativo de um futuro chefe de residência, aonde você quiser fazer seleção. Então, isso ajuda muito para você selecionar o programa de residência. E aí, depois, uma outra forma de você encontrar nos programas de residência, existe uma listagem dos hospitais onde acontecem esses programas de residência ou especializações. E esses hospitais são listados no Ministério da Saúde, num banco de dados que mostra número de procedimentos realizados pelo SUS. Todos têm que ter uma base de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E essa base de atendimento é livre, é pública. Você tem como acessar e verificar. No hospital que acontece o programa de residência do preceptor que eu gostei, acontecem tantas cirurgias por ano de cirurgia bucomaxilofacial.
em comparação com outro hospital, tem menos cirurgia ou tem mais cirurgia. E a partir disso, você pode também ter critérios mais objetivos para selecionar qual é o melhor hospital. Vou dar minha opinião pessoal. Qual é o melhor hospital para se escolher para fazer o programa de residência? É um hospital que seja um hospital geral, ou seja, que tenha todas as especialidades, ou a maioria das especialidades médicas. É fundamental que esse hospital tenha uma boa UTI. É interessante que esse hospital tenha um vínculo com alguma entidade educacional. Universitária pode ser interessante, mas o fundamental, escolha bons hospitais pelos preceptores e não pela infraestrutura. Não adianta ter um hospital de 200, 500 leitos e a equipe que coordena faz pouca publicação ou não tem uma atividade acadêmica também paralela junto com a residência. Eu acho que tem que mesclar as duas coisas. É importantíssimo que os hospitais sejam bem equipados, mas o número de cirurgias que acontecem e o nível de publicação acadêmica que os coordenadores, os preceptores, os membros dos grupos de atenção das residências desenvolvem, isso eu acho fundamental. Essa é basicamente a minha resposta para essa pergunta de como selecionar um hospital para residência. Tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Em alguns lugares tem análise curricular, qual é a melhor maneira de turbinar o currículo? Quais cursos indicaria? Bom, eu indico, número 1, para quem é acadêmico, faça um estágio hospitalar no hospital de emergência. Isso é básico, é fundamental. Outra forma de melhorar o seu currículo, faça estágio de acompanhamento de cirurgiões bucomaxilofaciais. Outra dica, faça atividades de monitoria de cadeiras relacionadas à cirurgia bucomaxilofacial. Quais seriam? Olha, eu tenho uma lista. Cadeira de anatomia, cadeira de histologia, cadeira de patologia, cadeira de disfunção de ATM e dor orofacial. Na disciplina de cirurgia também ajuda. Uma outra área que é interessantíssima também, fazer alguma atividade de monitoria em atendimento de populações carentes. Alguns programas, inclusive, tem um seguidor meu no Instagram, chamado Natanael, que me trouxe essa pergunta que eu achei interessante, vou compartilhar com vocês. Ele comenta comigo que ele já está se preparando para fazer cirurgia bucomaxilofacial seleção, e um dos editais coloca com uma pontuação bem alta uma comprovação de atividades de extensão ou atividades extracurriculares de atendimento de populações carentes. Aqui, ó, Natanael, obrigado. Então, pois é, ele está falando uma coisa por cá, mas só vou terminar de responder. Então, essa questão, eu falei para ele que essa é uma atividade que também, vamos dizer, não é 100% direcionada para cirurgia bucomaxilofacial, mas contribui, por quê? Porque todos os programas de residência multiprofissional, incluindo cirurgia bucomaxilofacial, apoiados pelo Ministério da Educação, eles têm uma vinculação com atendimento com os planos de saúde da família, que é um programa permanente do Sistema Único de Saúde. Ou seja, é desejável que você tenha pelo menos um período de acompanhamento dessas atividades de extensão comprovado para melhorar o seu currículo. Outra coisa que ajuda bastante para melhorar seu currículo são publicações. Busque informalmente algum professor na faculdade, descubra o que ele publica regularmente na linha de pesquisa dele. Para quem é professor universitário, sempre tem que ter alguma linha de produção científica, principalmente em universidades que têm uma boa vinculação acadêmica, e proponha para esse professor que você se interesse em publicar algum artigo naquele assunto que ele trabalha. Vai ser praticamente uma chave para o professor lhe convidar para apresentar alguma ideia de artigo, e aí ele vai lhe orientar com gosto. Por quê? Porque ele vai estar dentro da linha de produção científica dele. Isso é uma forma extremamente simples. Basta fazer um trabalhinho antes de pesquisar sobre o professor pesquisador, e a partir disso você propõe alguma coisa dentro da linha que ele se interessa. Muito mais fácil. Vou responder agora para o Natanael. Então, basicamente, uma forma de turbinar o currículo seria isso, para a nossa amiga Everly, tá? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tem provas que caem em questões sobre o SUS, como se preparar de cada dia com uma apostila. Bom, uma apostila, o que eu vou procurar trazer dentro do treinamento fechado Quero Ser Book é o quê? Resumos de provas em que a gente vai mostrar quais questões
são, e com as respostas, e com alguns comentários de resposta. A legislação do SUS está disponível para acessar pela internet, inclusive eu vou deixar alguns links dessa legislação para os alunos do Quero Ser Buco, tá? E algum vídeo do YouTube eu pretendo colocar até esses links para que você possa acessar. Mas basicamente é estudar provas, procure estudar editais de provas que já aconteceram. Isso ajuda bastante para você saber qual é o tipo de pergunta que vai cair nessas provas de seleção. Tá bom, Evelyn? Vou responder aqui o Nathanael. Luciano, como fazer estágio em setor de emergência se a maioria dos hospitais não aceitam estudantes? Tenta por meio intermédio dos professores? Bom, primeira coisa, vou dizer minha vivência aqui. Aqui a vivência de estágios de estudantes, tanto de odontologia, medicina e algumas outras áreas da saúde, dentro do hospital de emergência, que é o Pronto-Socorro de Porto Alegre, e o hospital de emergência, que é o Pronto-Socorro de Canoas, que é uma cidade próxima daqui de Porto Alegre, são os dois grandes hospitais também. No Cristo Redentor também tem 2 grandes hospitais. São 3 hospitais, desses 2 admitiam estagiários estudantes. Principalmente quando algum dos profissionais contratados é professor universitário. Eles sempre criam alguma forma de fazer um programa de estágio. Tá? Opa. Quem sabe faz ao vivo aqui. E o que eu sugiro para vocês é o seguinte, pronto. O que eu sugiro para vocês é o seguinte: busquem os hospitais de emergência da sua região. Cada região do país tem uma linha, mas em essência, tem vários estados do Brasil em que os hospitais têm programas de estágio, remunerado ou não, para estudantes. Estudantes de medicina ou estudantes de odontologia. Basta você demonstrar o interesse. Uma coisa que ajuda, até para quebrar o gelo, vou dar uma dica. Nathanael, por exemplo, procure verificar quais são os profissionais contratados do serviço de cirurgia bucomaxilofacial. Procure descobrir quem é o chefe do serviço e marque uma hora para conversar com esse chefe do serviço e exponha a sua vontade de fazer um estágio. Descubra algum outro colega que também tem interesse. E nesse primeiro contato, demonstre seu interesse de fazer estágio no hospital. Certamente, os profissionais, algum profissional vai se interessar por você. Leve o seu currículo, demonstre que você tem interesse em participar de atividades de atendimento de pacientes como observador, e depois, daqui a pouco, até pode se criar um programa de estágio dentro do hospital. Importante, pré-requisitos para você buscar um estágio no hospital. Você tem que ter uma boa noção de técnica de sutura, de instrumental de sutura, de materiais para sutura, ter uma noção geral dos padrões de ferimento de face que acontecem e são atendidos em hospitais de emergência e trauma, e a partir desse conhecimento básico você vai conseguir aproveitar muito mais o estágio dentro do hospital de emergência. Fica a dica. Eu também achava que não ia conseguir fazer estágio no hospital de pronto-socorro, mas o que de fato aconteceu foi que eu consegui fazer um bom estágio, e a partir disso eu descobri que eu tinha certeza que queria ser cirurgião bucomaxilofacial. Vamos lá. Maíra. Como realizar o estágio? Bom, está respondido. Tá? E outra coisa, gente, os estágios de acompanhamento durante a faculdade de cirurgia bucomaxilofacial não precisam ser necessariamente de emergência e trauma. Pode ser estágios realizados em hospitais com atendimento de outras áreas da cirurgia, por exemplo, cirurgias eletivas, cirurgias de deformidade de face, cirurgias de tratamento de fissurados, cirurgias de tumores. Por exemplo, tem um centro em São Paulo, na capital, no Hospital de Clínicas, que, acredito, admite estudantes para estágios supervisionados. Tem o Centrinho Bauru, que também certamente permite estágios supervisionados de estudantes de odontologia. Basta você procurar que você vai encontrar. Eu não sei onde é que tu moras, Nathanael, mas esse tipo de problema não é incomum, tá? Mas é importante você ter uma ideia de que sempre vai haver alguma pessoa em alguma instituição que tem interesse em colaborar para o desenvolvimento dos estudantes. Vou dar um exemplo. Tem um profissional que me procurou, fiquei até contente com isso. É um profissional que ele mora numa cidade
na região sudeste, não vou dar o local, tá? Mas mora numa cidade na região sudeste que está a 500 quilômetros em qualquer direção distante de locais que tenham atendimento de cirurgia bucomaxilofacial. E acredite ou não, ele já está com 24 anos de especialista, né? E ele tem interesse de orientar e treinar jovens estudantes que queiram fazer seleção para cirurgia bucomaxilofacial, para cursarem a formação de residência ou especialização e depois retornarem para assumir o lugar dele em alguns hospitais que ele atende na cidade. Olha só, caindo de maduro uma oportunidade de trabalho. Então, assim, é uma cidade grande onde ele trabalha e ele tem interesse de capacitar estudantes, né, para depois se transformarem em cirurgiões e colegas de parceria e assumirem atividades que hoje ele não atende mais. Então, assim, é muito interessante. Quando você quiser se transformar no cirurgião bucomaxilofacial, você tem que ter em mente que, por algum tempo, você vai atender pacientes dentro do Sistema Único de Saúde. Eu até tinha um profissional, cirurgião plástico, que eu conheci na minha residência, que dizia o seguinte: olha, o cirurgião é uma criatura, ele dizia das palavras dele, né? O cirurgião é uma criatura que precisa operar todos os dias, para manter a mão afiada, com destreza. Porque se ele deixar de atender e fazer cirurgias com frequência, ele perde aquela habilidade. Então, para isso, ele atendia paciente particular, paciente SUS, todos os dias. E todos os dias tinha procedimento. Para quê? Para que mantivesse a habilidade manual, né? Isso é fundamental. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser mandar aqui por mensagem direta, à tua disposição. Fico muito feliz por todo mundo que tem entrado. Alguns colegas parceiros, inclusive já especialistas na área, dando o prazer da presença. Tô vendo aqui algumas mensagens pelo Insta, no telefone, já me ajudou bastante. Vamos ver como é que a gente está. Perfeito. Tá. Do Luiz, do Júnior. Aqui, ó. Uma pergunta boa do Júnior Laranjeira. Ele está colocando assim: existe alguma atuação do bucomaxilo na parte posterior do crânio? Ele pergunta por que ele gostaria de saber se, para estudar para a prova de residência e a seguir a carreira depois, é necessário estudar todos os acidentes anatômicos do crânio e do osso occipital, por exemplo. Júnior, você tem que estudar a cabeça e pescoço inteira para ser um bom cirurgião bucomaxilofacial. Lógico que, anatomicamente, nós vamos ter uma atuação por procedimentos realizados integralmente por nós, do frontal até o ióide e do pavilhão auricular até o outro. Mas toda anatomia tem uma relação de integralidade, ou seja, ela é toda integrada. Então, sim, tem que ter um conhecimento anatômico de tudo. E eu aumento, é importante também ter um conhecimento do corpo inteiro, ou seja, de uma boa noção da anatomia do corpo inteiro. Para quê? Para que quando você for estudar, por exemplo, a TLS, que é suporte avançado de vida no trauma, quando você for estudar alguma outra área da saúde, da medicina, que precise ter um conhecimento básico de anatomia de outras áreas anatômicas do corpo, você tem uma noção. É fundamental. Tem que ter. Tem que ter. Ana Henken, algum cursinho para residência? No momento que eu conheça, tem o nosso. Quero ser buco. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na bio e na descrição desse vídeo do YouTube para quem quiser se inscrever na lista de espera e ser avisado do início do curso. Pronto. Tal. Aqui, ó, o João pergunta uma coisa interessante. Ele perguntou assim: existe alguma diferença entre residência em hospitais de rede privada e rede pública? Basicamente não, é cirurgia bucomaxilofacial, mas lógico, na rede pública, certamente tem um volume maior de pacientes a serem atendidos dentro da área de cirurgia bucomaxilofacial. Tá bom? Certo. Vamos lá.
Mais uma pergunta. Aqui, ó, uma coisa boa. Aqui um colega aqui, James. Tem bastante coisa aqui, vamos ver. Vamos ver. Hoje, tá. Doutor Luciano, qual seria a melhor forma de estudar? Tem alguma dica, algum cronograma por quais assuntos deveriam iniciar os estudos? Bom, uma dica de curta, tá? Para essa questão de como é que seria a melhor forma. Minha sugestão, a melhor forma de estudar é com livros de anatomia, aplicativos que tem no dispositivo móvel e com um dicionário médico. Então, todo assunto que você for estudar para a cirurgia bucomaxilofacial, para a prova de residência, estude com esses 3 recursos, né? Dicionário médico, dicionário odontológico, o livro específico ou uma prova com as perguntas de seleção para residência, ou uma lista de assuntos, ou algum polígrafo, ou algum artigo, e, se possível, se tiver algum aplicativo para que você tenha uma visão 3D da área anatômica, principalmente quando for estudar anatomia, certo? Existem vários blogs na internet que mostram algumas coisas, aspectos de histologia, de anatomia, de fisiologia, alguns, inclusive, que eu até sigo para a gente estar constantemente atualizado, são excelentes, excelentes. Cronograma, fundamental. Cronograma é o seguinte, depende de quanto tempo você tiver para estudar. Por exemplo, o James. O James me pergunta e ele quer saber qual é que seria o melhor cronograma. Bom, o melhor cronograma depende do tempo que você tiver disponível para estudar e quantos meses você tem até poder fazer a prova de seleção para a residência. Mas, em resumo, o cronograma deve ser de curto, de médio e de longo prazo. Curto prazo, estude provas de seleção por questões. Médio prazo, estude provas de seleção e tópicos de assuntos, ou seja, não precisa estudar livros inteiros. E longo prazo, estude toda a listagem de assuntos que você precisa saber para as provas de seleção, para ser um cirurgião bucomaxilofacial, e partes de livros. Isso é importante. Essa é a melhor forma de estabelecer um cronograma, tá? Então, tem vários assuntos, por exemplo, tem alguns vídeos no canal do YouTube, nas playlists Quero Ser Book, que mostram vários assuntos que eu elenco como importantes para você estudar. Me perguntaram qual é que era a lista de livros, né? E eu, nesse vídeo, eu trouxe o máximo de assuntos que são descritos em livros específicos para você estudar. Então, fica a dica, é só acessar o canal do YouTube. Vou botar até aqui nos comentários para quem quiser. Vamos ver se tem como botar aqui. Pronto. Tá aqui o link para quem quiser entrar no canal do YouTube. Vamos lá. A Maíra, obrigado pelo comentário. Rede Pública é um sonho, realmente é interessante. Natanael, Luciano, vale do nível de conhecimento, com o nível de curricular, fazer estágio. Exato. É importante fazer estágio durante a faculdade em consultório particular. Por quê? Para que você esteja antenado com o que tem de tecnologias novas também. Importante a gente estudar a base, mas estudar o avançado também nos motiva para ver coisas novas. E todo mundo que é jovem, né? Independente da idade, segunda-feira eu faço aniversário até, independente da idade, quem é jovem por dentro sempre tem essa ânsia, essa disposição, desejo de conhecer coisas novas. Vamos lá. Joana perguntando, Love vai abrir o cursinho Quero Ser Buco? Sim, nesse final de mês, começo de fevereiro, vamos abrir matrículas para o Quero Ser Buco 2018. E vai ser um ano muito, muito legal. Estou bastante entusiasmado com isso. A Maíra pergunta se inscreveu no site. Já estou inscrito no cursinho? Não, Maíra. É interessante. Até vou deixar um link na descrição. Deixar um link na bio para quem assistir essa live. Terminou essa live, entra na bio e já se inscreve na lista de espera do curso Quero Ser Buco. Quando abrirem as matrículas, e nós vamos passar algumas dicas por vídeo, quando abrirem as matrículas, vocês vão ser avisados por e-mail, e quem tiver Facebook, por mensagem direta no Facebook. O que mais aqui? Vinícius, conheces os preceptores da residência do Cristo? Cristo talvez seja do hospital, Cristo Redentor de Porto Alegre.
no momento, eu acho que conheço todos. O que eu tenho a dizer sobre o programa? Bom, foi o programa que eu fiz. Na época eu fiz, em 1999 a 2003, eu fiz residência de cirurgia bucomaxilofacial no Hospital Cristo Redentor e no Hospital São Lucas. E ainda fiz mais um estágio extra dentro do próprio mestrado no Hospital Conceição, no serviço de reumatologia. Então, vivi em hospital, praticamente dormia, nem voltava para casa, ficava pulando de um hospital para outro. Foi excelente, foi uma excelente vivência, fiz muitos amigos e isso me ajudou muito a ser o cirurgião que eu sou hoje, né? Que mais? O pessoal entrando aqui, Maíra, tudo certo. Minha opinião sobre o programa, eu acho um excelente programa. Ele é um hospital geral que tem muito atendimento de trauma na região norte de Porto Alegre. É um dos hospitais que tem uma excelente integração de cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia, tem um dos melhores programas de neurocirurgia do estado, um dos melhores programas de traumato-ortopedia do estado. Então, o que acontece? Por que eu estou falando dos outros programas de medicina e não estou falando do programa de buco? Porque bons programas de residência médica, no mesmo local onde tem um programa de residência de cirurgia bucomaxilofacial, trazem um nível mais, elevam o nível. Ou seja, você tem bons preceptores e bons residentes. As pessoas lutam para conseguir ser selecionadas e entrarem nesses programas de residência. E isso só aumenta o nível de atuação que você vai poder ter no futuro. Um padrão de cirurgias, de investigações, bons serviços, eles têm ressonância, tem tomografia à disposição. Então, essa rede de apoio dentro do hospital é muito importante para que você consiga desenvolver bem a residência. Não adianta fazer residência no hospital, uma dica, não adianta você fazer residência no hospital e não ter um serviço de tomografia, um diagnóstico por imagem por tomografia. Ou, melhor ainda, com tomografia e ressonância magnética. Para quê? Para fazer a investigação completa dos casos. Se você só tiver radiografia convencional, você não vai ter acesso a um conhecimento que é fundamental hoje, que é imagens médicas de alta qualidade, entre outras coisas. Tá bem? Gente, 1h53, agradeço de coração a todo mundo que participou dessa live. Obrigado, pessoal do YouTube que tiver entrado. Quem entrar nesse vídeo depois, esse vídeo foi a primeira super live, Quero Ser Buco 2018. Faremos mais, gostei desse estilo de live, vou procurar transmitir nas duas mídias, até para ter a criação de conteúdo nos dois locais. O Quero Ser Buco, ele nasceu de dúvidas de seguidores meus no canal do YouTube. Então, foi a partir de perguntas como essas, de futuros colegas cirurgiões, que eu tive a ideia de montar esse treinamento Quero Ser Buco, que quer ajudar quem quiser ser cirurgião bucomaxilofacial completo, conseguir atingir o seu sonho, assim como eu atingi. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana e continuem com a gente. Semana que vem tem mais. Um abraço. Vamos salvar. Tudo bem, pessoal do YouTube? Estou encerrando aqui a transmissão. Para você que me segue no YouTube, assiste o vídeo em seguida. Eu vou encerrar e vou deixar um link para você me seguir no Instagram. E para que você que se interessa em fazer o treinamento Quero Ser Buco, entre e cadastre seu e-mail para ser avisado do início das matrículas da versão 2018 do Quero Ser Buco. Um grande abraço, fiquem com Deus.